Luiz Kreuser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Round 6 ou Round 6, ou pode ser batatinha frita 1, 2, 3, como vocês preferirem, porque, gente, vocês me pediram muito. Cada vídeo que eu postava tinha um comentário de gente falando, fala sobre Round 6, enfim, eu consegui assistir e trazer esse vídeo agora pra vocês. E, gente, devo dizer que amei a série. E por isso, nesse vídeo, eu quero falar de todos os detalhes, porque a série já estreou há um tempinho, e principalmente pra gente falar do final. Ou seja, vai ser um vídeo com spoilers, tá? Mas fiquem aí avisados. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, ou quando eu não sei que estreou, mas vocês pedem muito, viu, gente? Eu tô ouvindo vocês. O legal é essa troca aqui mesmo e cá estamos com o vídeo para falar de Round 6. Bom, gente, só dando um contexto geral sobre a série, a gente acompanha uma série de pessoas que ficaram endividadas ao longo dos anos, mas elas têm uma oportunidade, vamos colocar assim, né? Porque eu não sei se eu chamo isso muito bem de oportunidade, porque afinal ou você sai ali com prêmio ou morto. Só que o grande problema tá justamente nisso, né? O jogo que parece inocente, feito com brincadeiras da infância daquelas pessoas, no final das contas é pago com a sua própria vida. Então, se você erra uma regra ou você não consegue concluir a tarefa, você acaba morrendo. Só que conforme as pessoas vão morrendo, o montante do prêmio vai acumulando. E somente uma pessoa pode ganhar esse jogo. Dito isso, já fica aí o aviso que, gente, não se apeguem por nenhum dos personagens da série, o que é impossível na realidade, né? Eu gostei muito da garota, da batedora de carteiras e, infelizmente... Ai, gente, não tem muito pra onde ir, né? A premissa inicial da série é essa e a gente já sabe pro que a gente tava ali. Igual essas pessoas que aceitaram jogar esse jogo, a gente sabe que só um vai sair vivo dali, a não ser que acontecesse uma coisa muito louca. A série, ela foi uma grata surpresa e ela é sul-coreana. Ela tem um ritmo muito legal, que é aquele maratonável. Acho que muito pela premissa, né? Porque a gente tá vendo até onde as pessoas vão, inclusive com a própria vida delas. Sem falar que a gente vai acompanhando esse massacre ao longo dos episódios, e eu gosto muito que eles não ficam só nessa questão de que, tipo, vão ter os 6 rounds, né, que traz aí o nome da série, mas também tem umas mini missões ali, umas mini provas que acabam acontecendo muito pela índole da humanidade. Eles trabalham as características pessoais daqueles personagens. Eu gostei muito, inclusive, do episódio que a gente conhece um pouco mais sobre a vida deles e como que cada um vai lidar ali com o outro, inclusive nas duplas que saíram da van, mas também justamente por trazer esse contexto dos jogos da infância, a gente também entende um pouco deles desde a infância deles, ou por algum diálogo do que é citado, que inclusive no momento da bolinha de gude a gente vê a Ken Sebayo falando sobre a infância dela. Inclusive, gente, já peço perdão de antemão, que bem provavelmente eu não vou falar corretamente o nome dos personagens, é uma língua muito difícil, mesmo indo no Google Tradutor, ouvindo e tudo mais, é um pouquinho complicado, então já peço perdão. E é interessante que a gente tem o background desses personagens durante o jogo, não necessariamente a gente tem um episódio focado, não é aquela apresentação típica do personagem. A gente realmente vai vendo como que eles vão lidando com as situações e conforme eles vão contando as histórias. Tanto que a gente demora a saber o nome deles, né? Até então a gente vê ali como o jogador número 1, faz referência ao outro filme, mas nem era pra falar isso, mas ao jogador 465, por exemplo, enfim, a gente conhece eles como números e não pelos nomes, e a gente vai ganhando essa intimidade conforme eles também vão falando. Então o desenvolvimento dos personagens é bastante interessante. E dito isso, a gente tem muito bem estruturado quem que são os vilões, quem que são os mocinhos, e é muito importante, inclusive, a gente perceber como o Ji-han, ele é o personagem que tem uma inocência quase de uma criança, tanto nas atitudes que ele tem, inclusive algumas atitudes erradas, talvez por ele não ter noção da magnitude de como isso afete, mas também no jeito bom de como ele vê as pessoas, a sociedade. E a gente vê muito bem desenhado isso aqui nele. Então eu vou chamar de inocência de uma criança e eu vou me repetir ao longo aí do vídeo. Guardem essa informação porque ela vai retornar em alguns momentos aqui. Apesar de toda a frenesia da
série e desses personagens muito bem construídos, a gente tem aqui um experimento social muito claro. E por isso eu queria falar de cada um desses experimentos que são feitos pra gente chegar no final, e aí eu vou falar o que eu concluí a partir da série, do que a gente assistiu, sem falar que com a possibilidade de uma segunda temporada, mas já vamos falar também aí das pontas soltas no final do vídeo. Bom, gente, pra mim, esse primeiro round, ele é tipo, os mais fortes sobrevivem com muitas aspas, né? Mas ele não é o forte no sentido de força, mas sim de inteligência emocional, de certa forma, né? Porque a gente vê muito como as pessoas acabam lidando com toda aquela situação, então as pessoas, elas simplesmente saem correndo, só que elas estão se colocando em risco porque o sensor, ele tá captando o movimento das pessoas quando elas não deveriam se movimentar. Então elas perdem a noção de que elas estão no jogo e elas se desesperam por toda aquela situação. Confesso que eu não sei qual reação que eu teria, talvez eu ficaria estática nem porque mandaram, mas simplesmente estática por tudo que tá acontecendo. Talvez uma atitude parecida com Ji-han ali, mas também é um jogo já pra gente traçar o perfil dessas pessoas, tanto que é no momento que a gente conhece o Ali, que ele tem uma força muito grande, mas também pra gente ver a bondade nele, pra gente ver que ele ajudou uma pessoa, e também pra gente já começar a entender desse grupo se formando. A própria batedora de carteiras, ela acaba sendo uma personagem que, mesmo tendo problema ali com aqueles personagens, ela também ajuda o Ji-han nesse momento, porque ela fala que ficando atrás de uma pessoa, o sensor de movimento não capta tanto os seus movimentos, porque ele tá ali vendo a pessoa da frente, ele não é super inteligente a ponto de ter um raio-x ali, de captar o seu movimento e o da pessoa você estando atrás. Então ali a gente já começa a entender a formação dos grupos que viria a acontecer quando eles se reúnem lá na frente, apesar dela demorar um pouquinho mais, mas muito pela falta de confiança dela, que inclusive a personagem fica falando muitas vezes ao longo da série. E também é um momento em que a gente entende que o Ji-han, ele conhece o Sang-yoo desde a infância deles, né? Então ele já tem um vínculo, mas esse vínculo pro jogo, ele é criado pela memória de infância que ele tem. E isso também vai ser muito importante ali pro final. E depois de todo o massacre, né, do que eles veem, do que é o jogo, que as regras não eram tão simples quanto parecia, né? Inclusive, gente, duvide de regras muito fáceis de jogo. E aí a gente tem um momento que a gente conhece um pouco mais desses personagens fora dali, inclusive todo o momento do Ji-han com a mãe dele, mas eu vou me reservar um momento só pra falar do protagonista, até pra gente chegar no final. E aí quando a gente retorna pro jogo, a gente já tem esses grupos muito bem formados, né? E eles também deixam muito bem claro a dinâmica dos grupos, né? Por exemplo, nesse grupo aqui do Ji-han, eles mesmos falam que todos vão tomar decisões, é um grupo igualitário. Igualitário quando se fala, inclusive, de gênero, né? Então todo mundo tem o mesmo peso das decisões. E já o outro grupo que se forma, a gente vê que é um grupo extremista, né? Então a gente tem ali o vilão, e é muito interessante porque ele acaba se tornando o líder do grupo, mas o próprio personagem, ele tem uma premissa de que ele traiu o líder dele. Então a gente sabe que em algum momento alguém do grupo dele vai trair ele ou vai querer a cabeça dele, que é uma premissa que a série ela vai desenhando, inclusive vem em diálogo, né, essa história aí de que em algum momento ele ia morrer, as pessoas iam se voltar contra ele, porque afinal só um iria sobreviver. Então é muito interessante como isso é desenhado desde o início ali na série. E inclusive esse grupo é justamente o grupo em que tem uma pessoa com informações privilegiadas. E é muito interessante essa questão do privilégio, né? Porque é quando a gente justamente descobre que eram para eles terem experiências igualitárias, que é para todo mundo ter a mesma chance, e que eles ficam bravos com isso, não pelo fato de ter essa venda de órgãos e tudo mais. Afinal, assim, né? O que é mais um crime naquele antro de crimes em que pessoas estão sendo mortas? E é ali, inclusive, que a gente percebe que as pessoas que fazem os jogos, né, eles também são peões, tanto que eles também são punidos com a própria vida. E eles têm as regras deles, né? Eles não podem falar com o superior, a não ser que o superior deixa. Então, assim, aqui a gente também já vê que entre os vermelhos não tem uma posição de igualdade, tá? Isso é muito importante, porque quando a gente tem amplitude ali
do geral do jogo, já vamos chegar lá, a gente consegue enxergar justamente todas as camadas sociais aí com esse paralelo que a série traz. E é muito interessante, como eu falei, né, que apesar da gente ter os rounds, a gente tem essas mini provas, vamos colocar assim, que de certa forma é uma indução que o próprio jogo faz, né, mas também que vai desenhando a índole desses personagens, como por exemplo o momento que o vilão simplesmente quis matar, porque em algum momento essas pessoas iam morrer mesmo, então quanto menos mais cedo melhor. A gente vai ver o dinheiro ali crescendo logo e tudo mais, e é menos concorrência, quem estiver ali dando bobeira, morreu, sabe? É muito interessante quando eles têm esses intervalos, porque realmente é onde a gente acaba traçando até mais o perfil desses personagens. E o vilão, por exemplo, a gente sabe que ele tá ali da maldade pela maldade, essa cena deixa isso bem claro, mas antes mesmo, né? No momento que ele encontra a Kensen Bay, ó, a gente vê que ele já não é flor que se cheire, não importa se é mulher, não importa o que fez, tanto que ele trai, né, o grupo dele a todo momento. Enfim, mas aí a gente chega no round 2, que é quando a gente começa a entender a dinâmica deles como grupo em sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, o Sang-yeol, ele já sabia qual que era aquela prova, só que ele não avisou o Ji-hoon e era muito mais difícil o desenho dele. A gente vê que ele consegue reconhecer e seria um momento que ele conseguiria avisar, né, ele e falar, olha, esse daí vai ser muito difícil, vai pra bolinha, vai pro triângulo ou coisa assim, e ele não avisa, e aí já começa a traçar um pouquinho o que viria ali pro final. Ao mesmo tempo a gente vê as alianças se formando, como por exemplo a moça jogando o isqueiro ali pro vilão, pra ajudar ele, então uma aliança é formada ali, mas também é muito interessante a gente perceber que o Ji-han, ele acaba se tornando meio que sem querer um líder para as pessoas, né, porque ele acaba salvando várias pessoas indiretamente quando as pessoas começam a copiar o método dele, em que ele, mesmo na maior dificuldade ali do desenho, que a gente viu que várias pessoas quebraram em locais diferentes, ele conseguiu com esse método. E continuando nessa linha de como cada um age em grupo e como que vai funcionar, né, no todo, na dinâmica, de uma forma geral, mesmo que individual ali, aí no terceiro round a gente realmente tem uma dinâmica que é em grupo. E é muito interessante, talvez esse seja um dos meus jogos favoritos da entrelinha que ele traz, porque o grupo do vilão, ele trai inclusive a própria mulher ali. Eu preciso dizer que essa relação, ela me incomodou um pouquinho, porque eu achei um pouquinho desproporcional da forma que foi, mas eu entendo a necessidade da série trazer algo assim. Mas enfim, no grupo do vilão, ele fala ali que queria um grupo só de homens, porque ele sabia que era cabo de guerra e que precisaria de força, então ele queria só homens, não queria velho, não queria mulher, é um grupo que exclui mesmo. E aí depois, quando a gente vai pro grupo ali do Ji-han, a gente vê que o Sang-yeol, ele já de novo, começa a traçar um perfil assim, não legal, em que ele tem os mesmos pensamentos, mas ainda assim dentro daquele grupo eles têm o livre-arbítrio de cada um escolher quem quiser. Eles só sugerem, né, que sejam homens, porque precisa de força e tudo mais. E no final a gente vê como eles ficam com um grupo extremamente misto. Então a gente tem o idoso, o grupo tem 3 mulheres. E é muito interessante porque quando a gente vê o cabo de força acontecer, apesar da gente não ver eles com o embate do grupo vilão, ainda assim eles competem contra um outro grupo que também é formado só por homens, que é como a série dizendo aí, se fosse aqueles 2 grupos, eles ganhariam, porque o método deles é realmente esse trabalho conjunto, isso não é sobre força, e é muito interessante a gente observar isso como reflete socialmente, como as pessoas falam, a mulher não pode fazer determinada coisa, ou isso é um trabalho de homem, como é bem excludente, né, a coisa. Quando no final das contas todos são muito bem capacitados, é só saber gerenciar muito bem a coisa. Então, gente, eu gostei muito de como eles traçaram isso aqui nesse round. Talvez ele só não seja o meu favorito, porque o da bola de gude é. E ele, assim, gente, é um baque, assim, porque é um momento que coloca cada um à prova ali. E eu vou começar falando sobre as mulheres, porque mais alguém aí achou curioso que justamente elas não sabiam jogar
nesse jogo, mas a gente ganha total consciência, principalmente quando elas começam a falar da vida delas e da infância delas, que elas falam, vamos contar coisas que ninguém nunca soube, porque uma de nós vai morrer mesmo, então no final das contas não importa o que uma saber da outra. E a gente começa a ver como elas tiveram uma infância extremamente pesada, com responsabilidades que não era para a idade delas, e a gente entende por que elas inclusive não sabiam jogar aquele jogo. Além, lógico, de ter uma divisão que a série traz em vários momentos, né? De jogo de menina, jogo de menino. Até quando o Sang-woo e o Ji-hoon, eles escolhem o grupo, né? Eles até falam assim, seria interessante ter mulher, porque vai que tem alguma brincadeira de menina. Então eles têm pequenas citações também dessa divisão. Mas aqui, pra mim, a minha interpretação, pelo menos, é que elas tiveram responsabilidades tão grandes, tão cedo, e que as mulheres têm essas responsabilidades tão cedo, que elas não sabiam essa brincadeira da infância em que todos os meninos estavam brincando. O Ali, eu acho que é mais uma questão cultural mesmo, da mesma forma que a gente não tem o jogo da Lula, pelo menos eu nunca soube desse jogo da Lula, não sei se em algum lugar do Brasil tem, mas são brincadeiras culturais, tipo passanel, sabe, que a gente conhece porque é daqui e que talvez outra pessoa não conheça ou conheça com outro nome, enfim, eu acho que o Ali é mais uma questão assim, mas elas, a gente vê realmente que elas não tiveram infância, porque a infância delas foi extremamente dura, até mesmo a Kim Se-beo, ela tem uma relação com o irmão dela praticamente de mãe, né? Ela acabou tendo toda a responsabilidade, inclusive em tentar encontrar a mãe dela, né? Então é uma história muito, muito dura. E é ali também que a gente entende porque que ela não confia em ninguém, sabe? E é muito interessante a diferença dela com o Ji-hoon, né? Porque ele é uma pessoa que confia muito nas outras, que nem eu falei, em vários momentos ela fica falando que ela não confia em ninguém. E ele inclusive fala, né, sobre a necessidade de confiar dependendo de determinadas situações. Mas ela também não chega a ser que nem o Sang-woo, sabe? E é justamente nesse jogo que a gente define esse ponto de virada da personalidade deles que vai ser importante pro final. Porque é bem no momento que a gente vê o Sang-woo traindo estrategicamente o Ali. O Ali também tem uma inocência, né? Tanto que ele confiou no Sang-woo e depois percebeu que ele tinha colocado pedrinha pra simular o som das bolinhas de gude. E o Ji-hoon, apesar dele ter feito algo extremamente errado, é por isso que é muito importante a gente relembrar da conversa que ele teve, que depois a gente descobre que é o host, né, com ele fora ali, antes do jogo retomar. Que inclusive o senhorzinho fala, eu já ia morrer mesmo, eu não queria esperar a morte, então eu prefiro ir pra um negócio desse, morrer ali mesmo e tudo mais. Então o Ji-hoon, quando ele vê inclusive a situação da noite passada, em que ele mesmo tinha feito xixi nele, que ele tava bastante debilitado, e depois quando ele teve aquele lapso de memória que a gente descobre depois que ele tava mentindo e tudo mais, ele viu ali que talvez fosse justo ele viver, já que ele já tava esperando morrer. Assim, ainda assim, nunca é justo a gente escolher pelo outro, né? Quando é justo a pessoa morrer ou não. Mas ainda assim não foi algo estratégico, como o Sang-woo, sabe? E aí, quando a gente chega no experimento 5, eu senti que ele era como se fosse uma junção de vários. Porque a gente tem uma experiência individual, mas também em grupo. Porque o grupo, de certa forma, precisa gerenciar para que todos consigam seguir. Mas, ao mesmo tempo, não poderia pressionar o outro a morrer, porque a pessoa da frente que tá arriscando a própria vida. E ali a gente começa a ver mais ainda sobre a índole das pessoas. Preciso dizer que amei que a mulher teve a vingança dela. Ela falou que ela iria matar o vilão e foi isso mesmo que aconteceu. Mas também é o experimento que acentua o Sang-woo pro Ji-hoon, porque a gente já tinha isso muito claro de como tava a índole dele, mas foi o momento que o Ji-hoon presenciou uma atitude que ele não aprova, e é a partir dali, consecutivo ao sexto, né, que a gente percebe que o vínculo deles é extremamente pela infância, e não necessariamente porque um concorda com o outro, ou inclusive ambos têm um estilo de vida completamente opostos um do outro. E também assim, né, gente, esse é o momento mais sofrido pra mim, tá? Torci muito pela Kim Se-beo. E, gente, esse Round 6, ele é justamente o que vai definir o final, do porquê o Ji-hoon tem aquela atitude de querer
simplesmente acabar com o jogo. E aí, pra falar sobre isso, eu preciso abrir aquele momento pra falar só sobre o Ji-han, porque a gente desde o início tem desenhado do porquê que ele era um viciado em apostas, né? A gente tem aquele momento inicial do filme que ele fala que gostava muito desses jogos e que vencer dava essa sensação de invencibilidade dele. Só que justamente isso criou essa dependência dele de apostar, de jogar. E é isso, gente. A pessoa viciada, né? Ela tá sempre procurando aquela sensação. Então, ele tá perdendo, ele não tá se ligando o quanto que ele tá perdendo, independente dele ter aquele dinheiro, inclusive, né? Mas sim porque ele quer a sensação de invencibilidade, ainda mais dentro da vida que a gente conhece dele, que é uma vida pacata. Ele vive com a mãe e ele tem uma filha, sabe? E a própria mãe dá o dinheiro pra ele pra comprar o presente pra filha. Obviamente, tudo isso também envolto de um trauma que ele sofreu no trabalho dele. E aí eu volto a falar sobre a maneira infantil de como ele lida com as coisas, né? A gente tem o lado positivo e o negativo da coisa. O negativo, gente, defeito todo mundo tem. Eu amo o personagem, mas a gente vê como o vício dele é sim uma doença, mas ainda assim ele prejudicou pessoas, né? A gente viu, inclusive, que a mãe dele não tinha mais o plano porque ele quis usar o dinheiro para aposta e a dívida é acumulativa, você nunca vai conseguindo pagar. Então, talvez o dinheiro que você tinha para pagar o plano, você tá pagando dívida ou fazendo mais dívidas e por aí vai e chega nessa situação muito complicada dele com uma dívida imensurável. Mas ao mesmo tempo, essa inocência é o que faz justamente ele cuidar das pessoas. Eu realmente acredito que ele teria cuidado da mãe dele, que nem ele cuidou do velho, se ele soubesse da situação da mãe. Pelo que me pareceu, ele descobriu ali naquele momento, tanto que ele tentou resolver as coisas para não ter que voltar pro jogo, justamente para pelo menos resolver a questão da mãe, a ponto dele pedir dinheiro para ex-mulher e aceitar dinheiro do cara. Olha isso, tipo, ele até chegou a aceitar, mas dentro do que foi imposto para ele, inclusive é muito interessante, porque esse é o primeiro momento que vai traçar essa recusa de dinheiro do final, porque a pessoa fala, pô, mas ele ganhou milhões e mudou a vida dele, como assim que ele não usou? É porque ele já tinha essa índole ali. Ele mesmo fala, o dinheiro não me compra. Inclusive, essa atitude que ele tem com o padrasto é a mesma atitude que ele tem ali com o Sang-woo no final, que ele sacrificaria tudo que eles passaram só para deixar ele vivo, porque nenhum dinheiro justifica isso que estava acontecendo ali. E o próprio Sang-woo eu vejo como o sacrifício dele, para mim, é uma redenção, porque ele só quer que as coisas se resolvam, tanto que ele pede, cuida da minha mãe. E aí agora vamos caminhar para esse final sobre a decisão do porquê ele largou tudo para justamente terminar com esse jogo. Quando a gente tem noção da magnitude do experimento social, a gente tem como a primeira camada que é apresentada pra gente que o experimento ele é algo para todo mundo ser igual ali. Então todo mundo tem as mesmas oportunidades, cada um dá o seu jeitinho, né? Um arranja ali um canivete, o outro arranja ali um isqueiro, que acaba colaborando em algumas provas, mas não significa que ter vantagem seja permitido. Por exemplo, saber qual prova é antes, você poderia traçar uma estratégia melhor, como por exemplo ali a dos grupos, né? Ah, só queremos homens porque acaba de força, precisa de força, e no final não era sobre isso, né? Mas tudo bem, eles tiveram mais tempo para pensar, mas enfim, o lance não era ter vantagens. Mas quando a gente chega no momento final em que os VIPs são convidados para assistir as últimas provas, é quando a gente tem noção da magnitude do negócio, do que realmente é o jogo, que ainda a gente vai ter uma magnitude maior quando a gente vai para fora dali, daquele campo, né, que acontece o jogo, que é do diálogo do senhorzinho com o Ji-han. Ali, na verdade, é só uma lupa do que acontece no mundo e principalmente ali localizado na Coreia do Sul. Mas a gente consegue perceber como a gente tem as escadas, né? Por isso que eu falei, os caras que tinham ali o triângulo, o quadrado, a bolinha na cara, eles também tinham uma escala entre eles, tanto que você não podia falar com o seu superior se ele deixasse. Então, ali também tinha uma hierarquia, né? E aí, em cima disso, a gente ainda tinha o líder.
e aí tinham os VIPs junto com o host ali, que eu incluiria ele também junto com os VIPs nessa história toda, que no final das contas são os ricos brincando com os pobres, tanto que a gente vê, inclusive, eles apostando, que eles fazem esse paralelo do cavalo, né? A gente tem aquele primeiro momento do Ji-han apostando nos cavalos e ele falando que gostava do número 6 e do número 8, e ele até justifica, mas nunca é super aprofundado no negócio. E aí a gente tem os VIPs, que o cara ele fala assim, ai, que gosta do 69 porque é um número sexual e tudo mais. Só que ali não importa essa perda do dinheiro, mas da perspectiva dos cavalos é justamente o que faz com que as pessoas estejam naquela situação. E uma parte muito interessante desse diálogo dos VIPs, né, é como eles desumanizam aquelas pessoas, da mesma forma da pessoa que aposta num cavalo, né? Que eles ficam questionando a atitude. Ai, por que ele faz isso? Eu não entendo. A gente tem uns diálogos, vou falar tosco, mas eu acho que não é a palavra certa, porque não é tosco, mas a gente tem uns diálogos bem escrachados que é para mostrar realmente assim essa discrepância pra gente, sabe, do que tá acontecendo ali, de como a nossa humanidade tá longe daquilo. Então, quando você tá apostando num animal, a sua humanidade também tá distante, aquilo é uma vida. E é por isso, gente, que aquele diálogo do banco, apesar de parecer aleatório, é extremamente importante, porque o cara ele explicitamente pergunta pra ele se ele quer ser VIP, fazendo essa referência aos VIPs, só que ele se recusa. Nossa, gente, isso é tão maravilhoso, é ali o ponto de virada dele. E é muito interessante porque o negócio não fica só ali. Quando a gente tem a história, quando ela é contada pra gente, inicialmente eles ficam como o culpados que se colocaram naquela situação, mas quando a gente tem a descoberta que o senhorzinho, ele era um cara que emprestava dinheiro para as pessoas, a gente vê como a coisa é muito mais embaixo, como é feito todo esse ciclo, inclusive do próprio jogo dele, como as pessoas que ele coloca ali no jogo são pessoas da situação que ele deixa aquelas pessoas de certa forma, sabe? Isso fica muito claro porque no momento que a gente vê ali na TV muito rapidamente uma matéria falando como na Coreia do Sul o aumento de dívida familiar estava aumentando, ou seja, cada vez mais está piorando, nunca realmente está melhorando. E aí, quando a gente vê o Ji-hoon naquela situação, ele ganhou dinheiro, e aí é também quando o jogo muda para ele, porque quando a gente tem no início ele falando que o jogo trazia essa sensação de invencibilidade, ali ele não sentiu que ele ganhou, mesmo ganhando. Então ele teve uma quebra da realidade muito grande para ele. E por isso que ele acaba vivendo aquele ano se recusando no que ele se tornou, né? E por isso eu retorno ali a fala do banco, porque ela é tão magnífica. É tipo a vida falando, se você quer se tornar aquelas pessoas que ele acabou desprezando, e ele tá sempre recusando aquilo. Ele não quer ser um VIP. E ele se recusa, inclusive, a usar aquele dinheiro. Tanto que a gente vê ele pedindo dinheiro pro cara do banco, que nem ele pedia, né? Ele sempre pedia os 10 mil. Essa experiência mudou ele. Da mesma forma que ele via o jogo agora de forma diferente, ele entende como aquilo é nocivo para as pessoas. E assim como aquele moço do metrô, ele não sabia onde ele estava se enfiando, sabe? Essa foi a minha interpretação do que eu assisti da série. Eu gostei muito, como eu falei, da construção dos personagens. Sofri muito em determinados momentos, principalmente com a fala ali das meninas na bolinha de gude. Muito intensa a série. É uma série que te deixa viciado. Você quer ver onde que vai dar e deixa pontas soltas para uma possível segunda temporada. Tem algumas coisas como, por exemplo, a gente não sabe se aqueles arquivos da polícia foram de fato enviados, ou pelo menos alguns deles. A gente sabe que o Ji-han, ele tá indo em caminho para acabar com isso tudo. Eu tô muito curiosa para saber como que ele vai ser introduzido numa nova história, agora não sendo um jogador, né? Como que vai ser? A gente já teve uma pessoa que estava de infiltrada ali, que era o policial, e que acabou não muito bem. E também, para mim, fica o questionamento, né? Por quê tudo isso? Afinal, o policial tinha questionado o irmão dele e ele nunca respondeu. Por que alguém como o irmão dele, que inclusive passou pelo jogo, se tornou o líder ali,
por que ele tá fazendo isso também, o que ele passou. Pra mim, tem toda, óbvio, essa questão do experimento social e eu achei magnífico de como eles desenharam isso ao longo da série, mas eu tô louca pra gente ter essa resposta oficial, mas eu quero saber de vocês, qual que foi a interpretação de vocês, o que vocês acharam do final da série, pra onde vocês acham que ela caminha, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!